Olá, bem-vindos ao podcast Deuses e Devotos. O meu nome é Marcos André, eu sou professor de História e este é o episódio número 50 deste podcast, que é dedicado à história das religiões, caso você tenha chegado aqui agora. Então seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a esse episódio e vou avisar logo de cara que é um tema que mexe com emoções, porque envolve aí fé, envolve política, envolve perseguição, envolve renascimento. Então é uma história de mais de 13 mil anos, né? Então eu vou tentar, em pouco tempo, em linhas gerais, explicar a história do judaísmo. E por que é importante falar sobre o judaísmo? Bom, o judaísmo é a raiz das três maiores religiões do mundo. O judaísmo, né, o cristianismo e o islamismo. Então entender essa história é entender boa parte da civilização, é entender de onde vêm as nossas leis, né? De onde vem a nossa ética e de onde vem, lógico, a ideia de monoteísmo. Então, eu vou falar como que surgiu a Torá, que é um texto sagrado, né, muito antigo, falar um pouco do Talmud, né, como que esse povo desenvolveu a sua identidade, né, por mais de 3 mil anos, e explorar as diferenças dos judeus, né. Então, as origens do judaísmo, né, elas estão ligadas ali com o povo hebreu, né? Então, para entender quem é essa gente, a gente precisa voltar no tempo. E a gente está falando aí de 4 mil anos na história. O Oriente Médio, uma região com mosaico de povos, de impérios e de deuses. Então, nesse contexto, vai emergir um grupo de pastores que são nômades chamados de hebreus. O que a tradição judaica diz? Diz que tudo começa com um homem chamado Abraão. Esse homem viveu na cidade de Ur, na Mesopotâmia, né? Que é a atual região do Iraque. E ele vai fazer algo revolucionário. Ele vai decidir que existe apenas um Deus. Ou seja, originalmente os hebreus não eram monoteístas. Mas Abraão vai contra tudo e contra todos, inclusive contra sua própria família, e vai estabelecer esse conceito, né? E é um conceito altamente radical no mundo antigo. Então ele vai se tornar o fundamento da tradição judaica, né? E, por consequência, da tradição cristã e islâmica, né? Então, a tradição conta que Deus faz uma aliança com Abraão, dizendo que ele é Deus e que seus descendentes serão o seu povo, né? Então, vem um conceito fundamental dentro do judaísmo que é o povo eleito. Isso tem reflexo até os dias atuais, que vai descambar numa ideologia chamada sionismo. Então, se existe um povo eleito, esse povo vai acabar se sentindo superior a outros povos, o que ideologicamente e historicamente vai trazer um conflito muito grande dentro de várias regiões pelo mundo, né? Então, a gente vai avançar aí alguns séculos, né? Os descendentes de Abraão são chamados de israelitas e eles estão agora escravizados no Egito. Então, aí, nessa parte, surge um personagem muito importante da tradição judaica e até do próprio Deus, que é Moisés. Moisés está para o judaísmo assim como Jesus está para o cristianismo e como o profeta Muhammad está para o islamismo. Então vai haver a grande história do êxodo, né? A fuga do Egito, que é a narrativa que é fundadora da história desse povo. Então esse povo vai passar por uma transformação coletiva, né? Porque de escravos, né, eles vão se transformar num povo livre com uma identidade própria. E vai ocorrer ali o grande evento no Monte Sinai, nessa jornada que eles estão pelo deserto, que Deus vai entregar a Moisés, ter entregue as tábuas da lei, que são os 10 mandamentos. Então, com isso, né, toda uma série de leis e preceitos vão formar o que a gente conhece até hoje como Torá, que é o livro, né? Em hebraico, essa palavra vai significar ensinamento. Então, no sentido mais restrito, né, a instrução desse povo, né, o norte desse povo, a bússola desse povo é o livro. Então, esse livro vai ser composto pelos 5 primeiros livros da Bíblia hebraica, que é o Gênesis, o Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, a gente está falando de Bíblia hebraica, vai ter alguma variação aí na Bíblia cristã, vai ser um pouco diferente, mas para o cristão seria o Antigo Testamento. Então, é a palavra direta de Deus, né? Então é uma constituição
né, espiritual e jurídica desse povo. Então a Torá ela vai conter mais de 600 mandamentos, né, que são chamados de mitzvot em hebraico. Eles vão regular questões religiosas, vão ensinar como preparar comida, como tratar os estrangeiros, como fazer comércio, como fazer negócio. Então é um código de vida completo. Então a Torá, né, era um rolo, né, o Sefer Torá, que é escrito à mão por alguns escribas, né, que eram chamados de sófars. E eles usavam uma pena de ganso e uma tinta para escrever ali no pergaminho em couro, né? E uma única letra errada vai invalidar o rolo inteiro. Então perceba bem que depois, quando o códice é inventado, quando o livro é inventado, é uma tecnologia que vai mudar completamente, que não vai haver esse problema, né? Então, os estudiosos da Bíblia sabem que a Torá não foi escrita de uma só vez, também não foi escrita por uma só pessoa. Ela vai ser escrita, né, ao longo dos séculos, paulatinamente, né? Principalmente a partir do século X a.C., quando esse povo judeu começa a estabelecer na terra de Canaã e depois vai ter os seus próprios reis, esses textos vão sendo compilados, vão sendo organizados e editados. Então, a versão que se conhece hoje, ela provavelmente vem ali no século V a.C., quando ali o período chamado retorno do exílio babilônico. Então, os judeus foram levados para um cativeiro na Babilônia e depois retornaram à sua terra, né? E aí é que vai ter a grande questão, vai ter a grande influência do zoroastrismo na cultura, aí, na Torá, no livro e nas leis. Então, esse povo ele se perde no seu tempo, se perde na sua terra e é levado para outro país. Então, o que ele faz? Ele vai se agarrar a esse livro e isso explica porque o judaísmo é frequentemente chamado da religião do livro, né? E ao longo da sua história, o estudo dos textos sagrados é central dentro do judaísmo. Então, por exemplo, o que é o Talmud e quando que ele surge? O Talmud é a lei oral, né, que vai virar um livro, né? Então vamos imaginar da seguinte forma: você tem um livro de lei de 2000 anos, né, e esse livro contém coisas como não trabalhe no sábado, não coma carne, não coma leite, honre seu pai, honre sua mãe, mas esse livro não está explicando exatamente o que conta como trabalho, como funciona a separação de alimentos na prática. O que fazer, por exemplo, quando duas leis entram em conflito. Então, o Talmud vai entrar aí nessa lacuna. Então, vamos dizer que ele vai ser uma jurisprudência, né? Então, a tradição judaica vai dizer que Deus entregou a Torá a Moisés no Sinai, né? E ele deu duas coisas: a Torá escrita, que é o texto que você pode ler, e a Torá oral, né? Então, aí vai haver uma série de explicações, de interpretações que vão sendo transmitidas. É a tal da tradição oral, né? Então, o Talmud, por séculos, né, ele vai ficar como uma tradição oral. E no ano 70 da Era Comum acontece a questão, a catástrofe para o povo, né? O Império Romano destrói o Templo de Jerusalém, então, que é o templo sagrado ali do judaísmo, e o povo judeu vai se dispersar pelo mundo. Então, os rabinos, né, esses líderes religiosos, percebem que precisa escrever a tradição oral antes que ela se perca. Então, por volta de 200 anos depois de Cristo, um rabino, Yehudá Hanassi, vai organizar o que é chamada Mishnah. É uma compilação da lei oral em forma escrita. Então, são ordens divididas em tratados que cobrem tudo: festa religiosa, casamento, divórcio e toda essa questão de ritual do templo e pureza, né? E o trabalho vai seguir nos próximos séculos e os rabinos vão continuar debatendo sobre isso, expandindo a Mishnah, e essas discussões são registradas num outro texto chamado Guimerá. Então, quando você junta a Mishnah com a Guimerá, você tem o quê? O Talmud. Note que eu já tenho dito em outros episódios que na história das religiões, a religião nunca permanece estática. Ela vai se desenvolvendo conforme a civilização se desenvolve e vai havendo mutações, né? Vão havendo transformações teológicas ao longo do tempo, até chegar a uma maturação que, se essa civilização deixar de existir, essa religião desaparece. Então, existem dois Talmudes, né? O Talmud de Jerusalém, que foi finalizado aí no século IV, na terra de Israel, e o Talmud babilônico, que foi finalizado no século VI depois de Cristo, né? E o Talmud babilônico é o mais estudado e é o mais referenciado até os dias de hoje. Então, ele não é um livro de respostas, é um livro de pergunta e debate. Então,
eles vão discordar ali e vão registrar suas opiniões. Então, o Talmud ele é responsável pela permanência do judaísmo como tradição, né? Então, comunidades judaicas até hoje ao redor do mundo estudam o Talmud como uma prática diária, né? Bom, mas esse povo é um povo dividido, houve essa diáspora, quando o Império Romano destrói, esse povo é expulso dessa região e ele vai para diversos países, e esse povo vai sim se miscigenar com essas outras regiões. Então, em questão de raça, o judeu hoje é um judeu miscigenado. Não é. É lógico que se você for fazer um exame de DNA no povo, você vai encontrar traços ainda dos antigos hebreus, mas existem uns que não têm traço nenhum de DNA. Então, para entender essas divisões, a gente tem que falar ali da diáspora, né? Que depois dessa destruição ali dos templos babilônicos em 586 a.C., e especialmente depois da destruição do segundo templo pelos romanos, o povo judeu ele vai se espalhando pelo mundo. Então, alguns foram para a Babilônia, outros foram para o Egito, alguns foram para a Pérsia, norte da África, Espanha, França, Alemanha, Polônia, então várias regiões. E aí está o que acontece, esses grupos vão viver separados de maneiras diferentes, países diferentes, vão falar línguas diferentes, vão absorver culturas diferentes, né? E ao longo do século, cada grupo desenvolveu, lógico, suas particularidades. Então nós temos aí, por exemplo, os judeus sefardistas, né? Que vão ali para a região da Espanha. Esses judeus são aqueles que viveram ali na Península Ibérica, Portugal e Espanha, durante a Idade Média, né? Então, e durante séculos a Espanha foi muçulmana, inclusive os muçulmanos, durante esse período, quando havia a questão da Inquisição Espanhola, que foi mais violenta, os muçulmanos protegeram os judeus. Tá? Os judeus asquenazes, né? Quem são esses? Né? Então, asquenazes é um nome hebraico para a Alemanha. Então, esses judeus asquenazes são aqueles que se estabeleceram ali no centro-leste da Europa, Alemanha, França, Polônia, Rússia, Ucrânia e Hungria. Então, ao longo da Idade Média, esses judeus viviam em comunidades fechadas chamadas Shouts. E em cidades do leste europeu e nos guetos e cidades ocidentais, né? Então, esses asquenazes eles vão desenvolver uma língua própria, vão ser miscigenados, e aí, como você tem aí mais de 2.000 anos de história, é claro que vai haver diferença. Tá? Então, qual é a diferença entre um asquenaz e um sefardista, né? Bom, a primeira coisa importante dizer sobre isso é que ambos seguem a Torá, ambos são judeus, mas as tradições são completamente... existem tradições diferentes. Então, a pronúncia do hebraico é diferente, as melodias das orações vão ser diferentes, a culinária é diferente, né? E por aí vai. Então, existem outros grupos também, como os Mizraim, né? E os etíopes e outros grupos, né? Então, a história do povo judeu não vai parar aí nos asquenazes e sefardistas, né? Os judeus do Oriente Médio, que são os Mizraim, eles, em norte da África, eles viveram no Egito, no Iraque, vivem no Marrocos, no Irã, né? E existe também a comunidade Bet Israel, que são os judeus etíopes. Eles se consideram ali descendentes da rainha de Sabá e do rei Salomão. Então é uma história aí secreta que nos anos de 1980 e 1990, milhares deles foram levados de avião para Israel, né? Então, há, por exemplo, os Bnei Menashe na Índia, né? Na China também, os Lemba na África do Sul. Então, o judaísmo ele tem muitas ramificações. Bom, uma coisa muito importante, como eu falei, é sobre a questão da ideologia, né? O nacionalismo e a ideologia política dentro do judaísmo no mundo moderno. A gente vai ali para o contexto do século XIX, vai haver a questão do antissemitismo, né? E a Europa está ali em plena efervescência, revolução, nacionalismo, industrialização, e os judeus europeus estão num momento ali de esperança. Muitos países estão concedendo direitos civis aos judeus pela primeira vez. Então, junto com essa abertura, vem uma nova forma, né, de ódio, né, não baseado em religião, mas numa ideologia radical pseudocientífica. Na Rússia, por exemplo, havia os programas, né, ataques violentos contra as comunidades, e vão se tornar rotineiros. E na França, o caso Dreyfus, né, que é um oficial judeu que foi acusado de traição e vai escandalizar o mundo intelectual. Então, nesse contexto aí surge Theodor Herzl, que é um jornalista austro-húngaro, né,
E ele não era um judeu religioso, não era um judeu praticante, ele era um intelectual laico, né? Então, nessa efervescência, nessa mudança, né, vai haver morte de judeus na rua, queima de símbolos, né? Então, ele vai publicar um livro, né, chamado Estado Judeu. E em 1897 ele vai organizar o primeiro congresso sionista na Basileia, né? Então, naquele dia, ele vai escrever em seu diário: em Basileia eu fundei o Estado Judeu. Se eu dissesse isso em voz alta hoje, eu seria recebido com gargalhadas universais. Então, realmente vai abrir caminho aí para essa ideologia política, né, da criação do Estado de Israel, que vai acontecer ali em 1948, quando a Palestina era parte do Império Otomano. Então havia já uma população árabe estabelecida ali há séculos, né, e com comunidades judaicas remanescentes, né, da Antiguidade. Então, em 1917 vai haver a Primeira Guerra, então o governo britânico vai emitir uma declaração, né, prometendo apoio à criação de um lar para o povo judeu na Palestina, né? Então, como todo mundo conhece, depois vem a questão da Segunda Guerra Mundial e o Holocausto, entre 1933 e 1945. O regime nazista, né, vai perseguir e matar milhões de judeus, e a questão do Estado judeu vai passar a ter uma urgência, né, moral, segundo eles, muito grande. Mas, na realidade, existe todo um interesse econômico, político e geopolítico para a região. E em 14 de maio de 1948, né, vai ser declarada a independência do Estado de Israel em Tel Aviv. Então, aí vai haver a questão, os árabes são contra, então vai ter uma questão da guerra, né, o início, e a questão está se desenrolando até os nossos dias, né? Então a gente chega ao fim aqui dessa viagem de mais de 3 mil anos, que começa lá com Abraão no deserto da Mesopotâmia, até o nascimento do Estado de Israel, né? Inclusive, é preciso destacar que os judeus ortodoxos são contra a ideologia do sionismo, são contra a criação do Estado de Israel, inclusive naquela região, né? Então você veja que até dentro do próprio judaísmo vai haver aí uma questão de um conflito que surge através dessa ideologia supremacista do sionismo, né? Então, o que impressiona, o que fica como reflexão final desse episódio do podcast? Que o povo judeu é um povo que tem uma identidade, né, ao longo de milênios, né? Não tinha um território fixo, não tinha um Estado, vão enfrentar perseguições e vão fazer isso não pela força, né? Segundo eles, pelo poder do livro, mas o Estado hoje de Israel, ele destrói os países da região, assim, o uso da força militar e da política e destruição de povos inteiros ali, e o problema não se acaba. Então, esse episódio ele arranha apenas a superfície, né? O judaísmo contemporâneo ele é diverso, né? Há os judeus ortodoxos, conservadores, judeus reformistas, né? Judeus laicos, há toda uma gama como toda outra religião. E eu espero que com esse episódio você saia daqui com uma compreensão maior dessa história, que realmente é extraordinária, uma história muito antiga, e que a história caminha para frente, ela não acaba assim, né? Então, se esse episódio trouxe alguma coisa de valor, compartilhe com alguém, deixe a sua avaliação sobre aqui o podcast, e fica o meu agradecimento de novo pelo seu download. Obrigado.